Garantias da União, o Conselho dos Correios aprova empréstimo de 20 bilhões de reais em uma tentativa de reverter a crise. Daniel Borcaro, do Banco Master, deixa a prisão em Guarulhos, na Grande São Paulo, e passa a usar tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes dá 5 dias para a defesa do general Augusto Heleno detalhar o diagnóstico de Alzheimer. Sem dar detalhes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia o fechamento do espaço aéreo da Venezuela. E ainda, o primeiro tetra na Libertadores. Em Lima, no Peru, Palmeiras e Flamengo brigam por mais um título continental e uma decisão histórica, por enquanto 0-0. A partir de agora, a Notícia e Opinião está no ar, o Jornal Jovem Pan. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Direto para Brasília, indicado ao Supremo, Jorge Messias terá de apressar as articulações para conquistar os 41 votos necessários à aprovação do nome dele pelo Senado. A correria tem a ver com a decisão do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, de marcar a sabatina para o dia 10. Repórter Vitória Bel, com todos os bastidores chegando agora aqui com a gente, qual é a estratégia em busca de apoio? Porque eu confesso, nunca vi um pessimismo tão grande em relação à aprovação de um nome para o Supremo. Tudo bem, Vitória? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os ouvintes. Pois é, né? Agora a Jorge Messias vai ter que correr contra o tempo para conseguir o número de votos necessário para a aprovação de seu nome ao Supremo Tribunal Federal. E ele já fez alguns encontros no Senado Federal na semana passada com lideranças importantes, inclusive do MDB, o Eduardo Braga, e também lideranças do PSD, como Otto Alencar, que também é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Mas Jorge Messias quer agora concentrar suas conversas nessa próxima semana com bancadas, principalmente bancadas temáticas, como a bancada evangélica. Jorge Messias, que é um integrante da Igreja Batista e quer tentar garantir pelo menos o apoio dos senadores que professam a mesma fé que ele. E até por isso mesmo ele tem uma certa entrada com nomes da direita, como a senadora Damares Alves, do Republicanos, e também o próprio ministro do STF, André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A data dessa sabatina, do dia 10 de dezembro, foi marcada por Davi Alcolumbre e, na visão do governo, foi justamente uma estratégia do presidente do Senado de tentar apressar esse período de negociações, levando a um prejuízo de Jorge Messias. A gente lembra que Davi Alcolumbre foi contra a indicação do advogado-geral da União para essa vaga, que era de Luiz Roberto Barroso. Ele preferia o nome de Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado e é um aliado de primeira hora dele. Mas o presidente Lula indicou o nome de Jorge Messias e, para piorar ainda mais o clima, fez essa indicação sem um diálogo prévio, sem uma articulação mais próxima com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Alcolumbre disse que ficou sabendo dessa indicação pela imprensa, por divulgações do Palácio do Planalto, numa clara reclamação pública ao presidente Lula. Agora, os aliados de Lula tentam marcar uma conversa entre o presidente Davi Alcolumbre, também para ver se o clima melhora um pouco, se a tensão diminui e justamente a aceitação do nome de Jorge Messias por Alcolumbre faça com que Jorge Messias seja também melhor aceito pelos demais senadores que vão votar nele, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário do Senado Federal. Um fato também relevante é que até o momento o Palácio do Planalto não enviou uma mensagem oficial de indicação de Jorge Messias. E sem essa mensagem oficial que chega lá para o Senado Federal, para a mesa diretora do Senado Federal, não é possível ser marcada a sabatina, muito menos votação de indicado ao Supremo Tribunal Federal. E os aliados de Alcolumbre estão enxergando justamente nisso uma estratégia do Palácio do Planalto para tentar jogar essa votação para o ano que vem, para fevereiro, depois que as atividades legislativas forem retomadas no Congresso Nacional. Então, as estratégias estão girando em diversas direções. Jorge Messias continua fazendo seus encontros, focando também nas bancadas temáticas, além das lideranças partidárias. O Palácio do Planalto tenta um encontro entre Alcolumbre e o presidente Lula e também tenta um adiamento da sabatina para o ano que vem. Tiago.
Pois é, Vitória, você trouxe essa informação essa semana da tentativa do governo de adiar para o mês de fevereiro. Pessoalmente, você acha que isso seria possível? Será que o presidente do Senado aceitaria, já que o governo e o Congresso estão em pé de guerra, principalmente nessa semana, na questão da derrubada dos vetos do presidente? É uma tentativa do governo, mas será que é possível? Pois é, muito dificilmente isso deve acontecer, a não ser que o presidente Lula consiga fazer as pazes com Davi Alcolumbre. No clima atual, os aliados do presidente do Senado dizem que ele deve permanecer irredutível nessa data. E daí a gente coloca nessa conta um mal-estar que o governo também está tendo com o Congresso diante do projeto de lei antifacção, que também vai ser discutido nessa semana no Senado Federal, sob relatoria de Alessandro Vieira. E esse PL antifacção, que era originalmente uma proposta do governo, mas acabou ficando um texto completamente diferente do que o Ministério da Justiça tinha proposto. O governo não gostou desse texto que foi elaborado na Câmara dos Deputados pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e, portanto, o governo foi contra a votação desse texto na Câmara. E agora, se Alessandro Vieira não fizer as modificações necessárias que o governo defende, também pode ser contra essa proposta no Senado Federal. E Davi Alcolumbre já defendeu também essa proposta anteriormente. Um outro fator que a gente coloca nesse cálculo é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Davi Alcolumbre marcou uma sessão do Congresso Nacional para a semana que vem para votar a LDO, e isso o governo não queria que acontecesse nesse momento, justamente porque também tenta ainda arrecadar mais recursos numa tentativa de conseguir mais receita para 2026. O governo vinha pedindo o adiamento dessa votação da LDO, mas Alcolumbre já marcou logo para a semana que vem também numa demonstração de insatisfação do Palácio do Planalto. Então, se não houver um convencimento nessa conversa entre Lula e Alcolumbre, que ainda não tem data marcada, muito provavelmente Alcolumbre deve bater o pé e manter a data da sabatina de Jorge Messias para o próximo dia 10 de dezembro. Tiago. Vitória Abel, com todos os bastidores aqui na Jovem Pan. A gente fica em contato, você volta daqui a pouquinho com outras informações. Até já. Eu vou chamar o Eduardo Maurício, nosso comentarista nesse sábado no Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Eduardo? Como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco, presente com os comentários. E eu já emendo e te pergunto, essa novela entre o governo e o Congresso Nacional, será que isso pode respingar nessa escolha, nessa aprovação ou não do nome de Jorge Messias? Porque isso já virou uma novela, não é? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é sempre uma honra estar aqui presente perante a Jovem Pan. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, obviamente os principais pontos de pressão envolvido nesse caso é o prazo apertado, né? O agendamento célere e rápido dessa sabatina e, sobretudo, da votação no mesmo dia, 10 de dezembro, que daria aí pouco tempo, né, ao governo para articular o apoio necessário entre senadores, e especialmente no ambiente aí de atritos políticos do Congresso. E também destaco a questão da resistência política, da articulação por votos, da aprovação na CCJ, e vamos esperar aí os próximos prazos para ver de fato o que vai acontecer e qual vai ser o nome aí para essa cadeira tão importante.